Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 7 de dezembro de 2024. Euá, preso morre com injeção letal horas após testemunha dizer que mentiu. Parte 1. O detento condenado por homicídio Freddy Owens, 46, morreu após aplicação de injeção letal na Carolina do Sul, EUA, nesta sexta-feira, 20. A morte ocorreu horas depois que um réu e testemunha, envolvido no caso, declarou que mentiu em depoimento e que o homem não estava no momento do assassinato. O que aconteceu? Freddy foi condenado pelo assassinato da balconista de uma loja de conveniência na cidade de Greenville, na Carolina do Sul, durante um assalto em 1997. Enquanto aguardava julgamento, o preso matou outro detento em uma cadeia. A morte dele foi a primeira em 13 anos no estado em razão de uma pausa forçada do governo por não conseguir obter as substâncias necessárias para a aplicação das injeções letais. Um médico entrou no recinto e declarou o homem morto pouco mais de 10 minutos depois. O óbito foi confirmado às 18h55, no horário local. 19h55 no horário de Brasília. Apelações feitas pela defesa do réu foram negadas até mesmo por um tribunal federal na manhã desta sexta-feira. Na quinta-feira, 19, a Suprema Corte da Carolina do Sul negou a solicitação. O governador da Carolina do Sul e o diretor do sistema penitenciário local se manifestaram e afirmaram que o Tribunal Superior deveria negar a petição do homem. O governador tinha o poder de mudar a sentença, mas também rejeitou o pedido. Henrique Master argumentou que havia revisado cuidadosamente e considerado cuidadosamente o pedido de clemência do detento. Lei da Carolina do Sul permite que presos no corredor da morte escolham forma que irão morrer. Entre as opções estão injeção letal, novo pelotão de fuzilamento ou a cadeira elétrica construída em 1912. No caso de Freddy, ele solicitou que o advogado dele escolhesse como ele morreria. O condenado argumentou que a escolha ocorreu por pensar que ele seria cúmplice de sua própria morte e que suas crenças religiosas reprovam o suicídio. Testemunha mudou versão horas antes de execução. Declaração juramentada de réu e testemunha foi apresentada pela defesa de Freddy 2 dias antes da execução. Stephen Golden, também envolvido no crime cujo depoimento ajudou a condenar o réu, retrocedeu e relatou que o condenado não estava na loja no momento do assalto, contradizendo seu testemunho. Todavia, os promotores declararam que outros amigos do preso e a ex-namorada dele disseram que ele teria se gabado por matar a balconista. Amigo de condenado afirmou que mentiu para não ir para o corredor da morte. Os membros da Suprema Corte apontaram que Steven não tinha advogados para explicar suas declarações recentes no documento e o homem também não indicou quem poderia ter matado a vítima, já que não teria sido Freddy, segundo a sua nova versão. O réu relatou que culpou o amigo porque ele estava sob efeito de cocaína e a polícia o pressionou alegando saber que eles dois estavam juntos. Na declaração juramentada, o homem ainda contou que temia o verdadeiro assassino do caso por pensar que ele poderia ser morto se o denunciasse à polícia. No fim, Steven foi condenado a 28 anos de prisão após se declarar culpado em uma acusação menor de homicídio voluntário. Estou me apresentando agora porque sei que a data de execução de Freddy é 20 de setembro e não quero que Freddy seja executado por algo que ele não fez. Isso pesou muito na minha mente e quero ter a consciência limpa, escreveu Golden em sua declaração. A Carolina do Sul está prestes a executar um homem por um crime que ele não cometeu. Continuaremos a advogar pelo Sr. Owens, disse o advogado Gerald Booking em uma declaração dada antes da aplicação da sentença. Na sua apelação final, os advogados do preso falaram que os promotores nunca apresentaram evidências científicas de que o homem puxou o gatilho.
Eles ainda argumentaram que a principal evidência contra ele foi o co-réu, que se declarou culpado por envolvimento na ocorrência, ter afirmado que Freddy era o assassino. A defesa também argumentou que o homem tinha somente 19 anos quando o assassinato ocorreu. Eles reforçaram que o cliente teve danos cerebrais em razão de violência física e sexual que sofreu quando estava em uma prisão juvenil. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresenta a visão do Espiritismo sobre a pena de morte, 760. Desaparecerá algum dia, da legislação humana, a pena de morte? Incontestavelmente desaparecerá e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. Mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados, e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir, e não fechar, ao criminoso a porta do arrependimento. 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa sempre que não descobre nada melhor. À proporção que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto e repudia os excessos cometidos, nos tempos de ignorância, em nome da justiça. 763. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando leis a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e, não raro, em honra da divindade, das torturas que se infligiam ao condenado, e até ao simples acusado, para lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera. Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural e talvez mesmo, se foras juiz, fizesses o mesmo. Assim é que o que pareceu justo, numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas, as humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas. 764. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião e, assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena. Tomai cuidado. Tendes-vos enganado a respeito dessas palavras, como acerca de muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas como houverdes vós mesmos perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei-o bem. 765. Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus?
É tomar o homem em lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm que expiar. A pena de morte é um crime, quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem tornam-se culpados, como por qualquer outro assassino. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de dezembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.